Olá, esse é o segundo vídeo da série sobre a minha experiência no curso de meditação Vipassana de 10 dias. No primeiro vídeo, que vai estar aqui também no canal, eu compartilhei um pouco com vocês sobre os aspectos mais práticos do curso. Então, nós passamos 10 dias isolados, em silêncio total, no que eles chamam nobre silêncio. Então, a gente não pode se comunicar com ninguém, nem ter nenhum tipo de contato visual. São 10 dias de muito contato com o mundo interno. Eu esqueci de contar um aspecto super importante, que nós não podemos levar o celular, nem livro, nem caderno, nem caneta, nem computador, nem nada que nos distraia. Então, nós realmente ficamos desligados do mundo exterior, nesses 10 dias que nós estamos lá. Para mim, o mais difícil não foi ficar sem o celular, foi tranquilo, nem sem o computador, nem sem notícias, mas foi ficar sem o papel e a caneta, porque eu tinha muitos insights, muitas ideias e isso foi assim um desafio para mim, de não poder, muitos sonhos, muita coisa, muito conteúdo do subconsciente, do inconsciente vindo e eu não podia anotar. Então eu tinha que ficar com aquilo ali, processando, E eu acho que faz parte também do processo. Você não se apegar àquele determinado sonho, àquele determinado insight, àquela determinada ideia que você teve e deixar que as coisas fluam. Então esse é um aspecto super importante que eu acabei esquecendo de comentar no outro vídeo, que você não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo externo. Agora, você pode deixar um contato, de um familiar, de uma pessoa conhecida, para no caso de alguma emergência, alguma coisa acontecer, eles entram em contato com essa pessoa. E os familiares também têm um contato da administração do curso, caso aconteça alguma coisa e eles precisem se comunicar com você. Também esqueci de dizer que muitas pessoas desistem, Então, no meu caso, por exemplo, a minha companheira de quarto desistiu no primeiro dia, a companheira do quarto vizinho, que estava no quarto vizinho ao nosso, desistiu no terceiro dia, uma outra brasileira que tinha também, que estava participando, desistiu no sexto dia e outras tantas pessoas vão desistindo ao longo do curso, porque realmente é um processo de muita disciplina, que exige muita disciplina, que exige muita dedicação, diligência, paciência, foco, determinação. Então, realmente é um processo forte, E não são todas as pessoas que estão preparadas nesse momento para fazer. Às vezes elas foram no momento e não era o momento correto para elas estarem ali. E tudo bem, elas certamente estarão preparadas em um outro momento e podem ir novamente. Não tem nenhuma restrição de que, se você desistiu, você não pode mais voltar. Não tem nenhum tipo de restrição como essa. Eles entendem que a pessoa realmente não estava preparada ou estava sentindo algum incômodo que não conseguia, com o qual ela não conseguia lidar, naquele momento. Então, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouquinho sobre os meus aprendizados, com a própria experiência de meditar durante 10 dias seguidos, por 10 horas diárias, e estar totalmente isolada do mundo exterior, em contato com o mundo interno. Quais foram os meus aprendizados? Primeiro, que a gente aprende a estar em silêncio, que é muito difícil porque nossa mente é muito barulhenta. Então, pouco a pouco, ao longo dos dias, você vai percebendo que a mente vai se acalmando. Nos primeiros dias são os dias que, especialmente para mim, foram mais difíceis porque a minha mente estava muito agitada. Eu tinha muitos pensamentos, Os pensamentos vêm com muita recorrência. E era difícil para mim ficar todas essas horas meditando, era super difícil. E aí o que é que começa a acontecer? Começam a surgir muitos incômodos físicos, Dor nas costas, incômodo na perna, coceira, nossa, eu sentia muita coceira. E aí, dos aspectos da técnica é que eles nos ensinam que tudo é impermanente. Essa é a base da filosofia, A vida é feita de impermanências, então tudo é temporário, tudo é passageiro e tudo é impermanente. E a gente tem que entender que assim como as sensações que a gente tem no nosso corpo físico são impermanentes,
as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos desejos também são impermanentes. Então, a base de todo o sofrimento, segundo essa filosofia, né, da meditação Vipassana, a base de todo o sofrimento humano, ela vem de duas causas. Ou das nossas aversões, das coisas que a gente não quer sentir, não quer entrar em contato, com as quais a gente não quer entrar em contato, ou dos nossos apegos, dos nossos desejos, dos nossos cravings, né, como se chama em inglês, assim, daquilo que a gente quer muito, que a gente deseja muito. E seja no caso da aversão, ou seja no caso dos nossos desejos intensos, ambos, o que é que a gente está buscando ou evitando em ambos? São sensações, né? E a partir dessa técnica de meditação, a gente entra em contato com sensações físicas para perceber que tudo que se passa no nosso mundo físico é impermanente. Então, seja uma sensação prazerosa, porque a gente tem algumas sensações prazerosas durante a meditação, ou sejam incômodos muito ruins, muitas dores, incômodos, coceira, o que quer que seja, também são passageiros, né? E aí, o que a gente aprende é a observar com equanimidade, ou seja, sem reagir a esses eventos. O que é super difícil, por quê? Porque na nossa vida, nós somos ensinados a sempre reagir, e nós reagimos muito rapidamente aos nossos desejos e àquilo que a gente não quer sentir, né? Ou que a gente não quer experimentar. Então, eu acho que a base de todo o aprendizado é olhar para as experiências como algo temporário, né? Ou seja, mesmo o sofrimento, a dor ou os grandes prazeres que nós sentimos são todos temporários. E a partir disso desenvolver uma equanimidade. E claro que isso é o aprendizado profundo do curso. Você não sai de lá em 10 dias sendo um craque em observar tudo com equanimidade. Óbvio que não, né? Então a ideia é você experimentar um pouquinho do que é observar as coisas com um certo distanciamento. E conseguir observar qual é o padrão de funcionamento da sua mente. Quais são os tipos de pensamento que sua mente tem recorrentemente. São de desejos e você fica sempre desejando determinadas sensações? Ou são mais de aversão? Você tem completo pavor de sentir determinadas coisas e você evita entrar em contato com aquilo para não sentir, né? Só que durante esses 10 dias, tudo isso vem à tona. O processo do inconsciente, ele vem, seja através de sonhos, a gente tem muitos sonhos, eu conversei com várias pessoas, eu tive muitos sonhos muito esclarecedores, assim, outros colegas também têm muitos sonhos muito esclarecedores de coisas, de padrões do inconsciente que vêm, né, para o consciente, então a gente acaba ficando mais alerta e mais consciente mesmo desses processos. Seja através das sensações físicas, realmente, que te dizem muita coisa. Então, por exemplo, no meu caso, vou compartilhar aqui um pouquinho essa experiência que foi forte para mim. No 4º dia, mais ou menos, nessas horas, como eu contei no primeiro vídeo, que nós temos que ficar obrigatoriamente dentro do hall durante 1 hora, idealmente, sem se mexer, né, na mesma posição, sem se mexer, e sem sair do hall. Eu tava assim, eu sou super disciplinada, tal, focada, então eu tava muito focada e determinada a cumprir aquela determinação, aquela ordem, né, de não se mexe, continua na mesma postura. Só que chegou um momento em que aquilo ali tava um incômodo tão forte para mim que eu não estava conseguindo meditar, então estava atrapalhando minha meditação. Eu percebi que minha respiração, inclusive, estava vindo com dificuldade. E aí eu saí depois, quando terminou, e me emocionei, chorei, falei, poxa, por que eu preciso ser tão dura comigo mesmo, né? Tão exigente comigo mesmo? É óbvio que a orientação é não se mexa, mas até o ponto em que você não está sofrendo, que aquilo não está te causando dor profunda e que não está atrapalhando sua respiração. E aí depois eu fui conversar com a professora e eu falei, poxa, eu me dei conta de que muitas vezes eu não consigo aproveitar o processo ou sentir
o lado positivo do processo enquanto eu estou determinada a atingir algo, porque eu me cobro muito e muitas vezes eu sou muito dura e muito rígida comigo mesma. E da mesma forma como eu faço isso comigo, obviamente que isso se reflete em como eu trato as outras pessoas também. E esse dar-se conta, para mim, veio de uma sensação física, né? Então é muito interessante o quanto de coisas você aprende sobre você mesmo a partir do que você está experimentando no seu corpo, né? E nas suas sensações e nos seus pensamentos. Bom, é óbvio que a mente continua agitada, então durante os 10 dias que você está lá, vai sempre vir 1 milhão de pensamentos. Então você pensa sobre toda a sua vida, sobre todas as pessoas que já passaram na sua vida, sobre sua família, seus amigos, enfim, vem milhares de pensamentos. Mas você consegue se distanciar, você consegue, nesse período, é como se você tivesse distante, né? Você mantém uma certa distância dos pensamentos e você começa a observar o fluxo dos pensamentos como algo que não, ou seja, você não é seus pensamentos. Eu não sou meus pensamentos. Esses pensamentos são algo que passam, que acontecem independentemente de mim. Ou seja, eu não me apego a esses pensamentos, eu não me apego a essas crenças que passam pela minha mente. O que é maravilhoso, né? É um lugar muito cercado por natureza e como tem um silêncio praticamente absoluto, você escuta muitos barulhos da natureza, os pássaros, o vento na árvore, um trem que passa lá longe, você consegue ouvir o barulho do trem. Enfim, coisas muito pequenas. As cores ficam muito fortes, muito intensas. Todos os outros sentidos ficam muito aguçados, né? Você, por exemplo, o paladar na hora de comer era muito interessante, porque você comer em silêncio, você presta atenção em cada pedacinho que você vai comendo, na textura da comida, nos sabores. Tudo fica mais doce, ou mais salgado, ou mais amargo, ou mais quente, enfim, tudo é intensificado. E é muito interessante que nessa parte, por exemplo, da alimentação, como você come prestando muita atenção ao que você está comendo, no seu alimento, você consegue primeiro se satisfazer com menos, né? Isso é uma coisa real, você fica muito satisfeito com uma menor quantidade de alimentos. Você aprecia muito mais o que você está ingerindo. Você não fica ansioso pelo que está por vir, porque normalmente a gente come e já sempre muito ansioso. O que é que eu vou fazer daqui a pouco, o que é que eu vou fazer depois, pensando, né? E lá, como você não tem nenhum tipo de preocupação, digamos, a sua preocupação é em se alimentar, né, naquele momento. Então, é maravilhoso. Você também sente cada parte da digestão. Eu sentia o alimento entrando, sentia quando ele estava no estômago ali processando, sentia todo o curso da digestão, o alimento em todo o meu corpo, e você escuta a digestão. É muito curioso, porque você escuta não só a sua, mas você escuta a digestão das outras pessoas que estão meditando perto de você. Então é muito engraçado, porque o silêncio é tão grande, você escuta os barulhos dos estômagos, dos intestinos trabalhando ali, e os intestinos funcionam super bem, obviamente. A gente está comendo alimentos muito saudáveis, muito natural, quase nada processado. Então até o pão, por exemplo, que a gente comia era feito no próprio local, tudo muito natural, muitas frutas, muitos legumes, muita verdura, maravilhoso, né? Outro aprendizado que eu tive é a questão da paciência, né? Que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Você não vai para lá para aprender essa técnica de meditação e vai sair super zen, enfim, super transformado. Não, nada disso. Você é uma sementinha que você está ali cultivando e que vai crescendo aos poucos. Então você tem que ter muita paciência com o seu próprio processo, né? Nós temos que ter muita paciência com nossos próprios processos. Então, essa parte da paciência foi algo também, um aprendizado muito forte para mim. Outro foi da compaixão, né? Em ter compaixão comigo mesma e com os outros. E tentar não reagir aos meus próprios impulsos. Então, ter compaixão, entender meus limites, entender até onde eu posso ir. Essa experiência que eu compartilhei, por exemplo, das dores e tal, de eu estar ali muito rígida, foi muito forte para mim. Então, eu acho que essa parte da compaixão, de você
se olhar com um olhar de amor muito grande, né? É muito forte também. Uma coisa interessantíssima é que quase não tem espelhos no lugar. Então, os únicos espelhos que tem são os espelhozinhos assim pequenininhos no banheiro, para quando você está escovando os dentes, enfim, você vai usar o fio dental, alguma coisa assim. E mesmo assim, eles não são espelhos de boa qualidade, ou seja, eles distorcem um pouco a imagem, se você for observar bem. No quarto não tem espelho, em nenhum outro lugar tem espelho. O que ajuda também a gente a esquecer um pouco desse mundo físico externo, né, da aparência, e olhar muito, muito mais para o que se passa dentro. A gente também não pode levar joias, nada que chame a atenção, então nada de colar, enfim, nada disso, e nem perfumes, cheiros fortes que distraiam também a nossa atenção. Então é um olhar muito forte para o que passa dentro, né? Independentemente dessa parte nossa física que nos cobre, que é muito importante, mas independentemente disso aqui, dessa capa, o que é que a gente é, né? Por dentro. E esse processo é fantástico de você, especialmente nós mulheres, por exemplo, não termos um espelho para nos olharmos. As roupas tinham que ser bem folgadas, bem simples, então nenhum tipo de roupa que mostrasse o corpo, nem as partes do corpo, ou que, inclusive, para que você não se sentisse apegado à sua imagem também, né? Foi muito curioso, porque no dia seguinte que eu cheguei, a gente foi almoçar e eu fui colocar uma calça jeans e a calça jeans era apertada. Eu senti um incômodo super grande, assim, nossa, que coisa apertada, né? Eu tinha ficado esses 10 dias todos usando roupas muito confortáveis, moletom, calça frouxa, enfim, só roupas muito confortáveis, então realmente você aprende a se desconectar um pouco da matéria, do mundo material, né? E o fato, por exemplo, eu que gosto muito de fazer exercícios e movimentar meu corpo e tal, foi um desafio para mim ficar 10 dias muito tranquila, né? O máximo de exercícios que eu fazia lá era uma caminhada de entre meia hora e 40 minutos ali, dependendo no horário do almoço, tinha dias que eu nem fazia, dentro do parque, dentro da propriedade onde nós estávamos, que era muito verde, com muitas árvores e tal, e pronto, isso era o máximo. Por quê? Porque o seu foco não pode ser as sensações externas que o exercício provoca também, né? O seu foco é no mundo interior. Então, os primeiros dias foram um desafio para mim, porque eu estou muito acostumada a fazer bastante exercício, né? Movimentar bastante meu corpo físico. Deixa eu ver se eu anotei aqui, eu anotei algumas coisas para não esquecer. Anotei outra coisa, da tolerância, né? A gente aprende também a ser muito tolerante, não só conosco mesmo, né? Mas com os outros. Por quê? Porque no hall de meditação tem 70, nesse nosso curso tinha aproximadamente umas 70 pessoas participando. Então, tem um que tosse, um que fica com pigarro, outro que assoa o nariz, outro que fica com o estômago lá altíssimo trabalhando, outro que fica só se mexendo, uma que tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco. Então, assim, isso distrai, né? Mas para além dessa distração, você aprende a ser muito tolerante com os incômodos dos outros também. Porque você também sente. Então, em determinado momento, eu também tinha que me mexer. Às vezes eu também tinha que tirar meu casaco. Às vezes eu também espirrava, tinha alergia. Então, você aprende a ser tolerante. Ok, tem muitas distrações, as pessoas estão se movimentando muito, estão me distraindo muito, mas eu também tenho que aprender a ser tolerante, né? Com as necessidades do outro. São necessidades, acontece que são necessidades físicas e às vezes são maiores do que as suas, ou não, ou são iguais às suas e você muitas vezes só olha para o que o outro lhe causa, né? O incômodo que o outro lhe causa. A gente não consegue olhar para o incômodo que nós causamos aos outros. Então, nessa parte também da tolerância é muito especial, é muito especial. Então, eu acho que, né, foram muitos aprendizados. Eu recomendo a todas as pessoas que tenham vontade de fazer, que façam, que se entreguem, né, ao processo sem medo, sem preconceitos,
Porque é uma técnica e vai aos poucos, os 3 primeiros dias a gente respira só nessa parte aqui do nariz, então é muito concentrado na respiração, nessa parte aqui do corpo, e depois é que a gente começa a técnica mesmo de meditação Vipassana, que é sentindo as sensações em todas as partes do corpo. Mas é maravilhoso, eu não posso, assim, não dá para explicar muito em palavras. Eu pretendo ir outras vezes, participar e continuar. Eles recomendam que você siga meditando de manhã e de noite, né? Idealmente por 1 hora de manhã e 1 hora de noite, mas se você não conseguir 1 hora de manhã, 1 hora de noite, você faz o que for possível para você. E é isso, acho que é uma experiência fantástica, muito recomendável. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco acerca do que eu aprendi, de como é que foi a experiência e que seja útil para vocês. Um beijo e a gente se vê.